Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você está escutando ao podcast Fugui, nosso quarto episódio. Eu sou o Boss. Eu sou Alex Martins. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô muito Olá, pessoal. feliz, boys. Vamos dividir aí com os nossos ouvintes e telespectadores, né? Porque a gente também transmite ao vivo hoje não só no YouTube, mas no Twitter ou no X. Estamos Agora é transmitindo X. também no X ao vivo. Vamos falar sobre o que hoje, boys? Hoje vamos falar literalmente sobre elixires, né, Alex? Elixires que mudaram nossas vidas, né? Que inclusive criaram um encontro fortuito entre nossas almas muitos anos atrás, né? E É elixires verdade. etílicos, né? Principalmente cervejas e, obviamente, talvez um pouquinho de vinho, mas eu acho que o foco hoje é mais cerveja. Mas os elixires que mudaram o mundo. Com certeza. Eu acho que a gente quis trazer um pouco desse bate-papo falando sobre cerveja, porque eu sou um amante de cerveja. O Boys, no momento não é, mas já foi e conhece muito de cerveja. E já degustamos cervejas do mundo todo, brasileiras, belgas, enfim. E eu acredito que, de fato, é um líquido, é um elixir. É um líquido da vida, né? Por assim dizer. Quando você consegue controlar esse líquido, porque às vezes ele controla você, mas quando a gente consegue controlar esse líquido e degustar de maneira prazerosa, eu acho que a vida tende a ficar mais leve e as nossas conexões tendem a ficar mais, mais automáticas, mais fácil, de maneira mais menos dolosa. O que você acha, meu amigo? Não, então, a gente já falou sobre isso várias vezes em outros vídeos nossos, mas literalmente, né, a cerveja mudou o mundo. Existe inclusive literatura sobre isso, histórica, né, e acho que até tem um livro com esse título, mostrando como que a cerveja realmente, né, como que a descoberta, né, da possibilidade Uhum. de se fermentar o líquido, né, e todo o processo da cerveja, da criação da cerveja lá na Mesopotâmia, milhares de anos atrás, realmente mudou e começou a ajudar no processo civilizatório, né, é nesse nível. Eu vi até um vídeo recente, Alex, muito engraçado, nem comentar com você, que o historiador está falando sobre o café. Ele Boys, dizia que, desculpa, dá pra gente né, começar? Recomeçar? Você tá com o meu claro. nome agora que eu vi. Ah, sem problema. Vamos recomeçar, foram só 2 minutinhos? Pode ser? Não Pessoal que tem tá ao problema. vivo aí, eu peço desculpa, a gente vai precisar recomeçar. Ou você quer ajustar, boys? Eu já editei aqui, cara, não tem problema nenhum. Então tá, a gente continua, depois eu corto. É, Pessoal que tá é, online, não tem problema não. Tá nem bom. precisa cortar, ué. Eu já Tá alterei o bom, nome. vamos Quem por continuar. acaso. Vamos Quem só por, a- fazer uma pausa de 5 segundos para eu poder ter um momento de cortar, vai. Uhum. Isso aí, boy, você tava falando sobre a Mesopotâmia. Então, mas na verdade eu comecei a falar sobre o vídeo que eu vi sobre o café. E eu estou dizendo que o café, que foi para a Europa aí, se não me engano, volta do século XVIII, começou a fazer mais sucesso a partir dessa época, né? E já tinha ido para a Arábia antes. Ele brincou que na Europa as pessoas viviam bêbadas. Como a água era muito perigosa, né? Era muito contaminada. Então você tomava cerveja, as pessoas Sim. viviam bêbadas. Então, quando o café surgiu, a civilização deu um salto, porque o café é um estimulante e a cerveja, na verdade, não é, né? A cerveja acalma, desestressa, e até as pessoas brincam, né? Que a cerveja é bom para você ter ideias e o café depois para você eventualmente executá-las. Gostei. Deixa eu só fazer uma contextualização aí para os nossos ouvintes e telespectadores, né? Quando a gente está falando da Mesopotâmia, a gente está falando daquela região que hoje é o Iraque, tá, pessoal? Só para vocês Isso. entenderem, tá? Onde viviam os egípcios, os sumérios. E olha o curioso, né? É uma região que hoje, teoricamente, é proibido bebida alcoólica, né, boys? Sim, E, pois é. e só fazer mais duas observações aí, né? O primeiro registro de não oficial que eu digo que não é escrito, mas são de evidências acharam vasos, né, com detritos, com restos, e fizeram uma pesquisa em cima do conteúdo que tinham dentro daqueles vasos, dentro de barro, né, era cerveja. Esses registros, eles vêm de 7.000 anos atrás, tá? Exatamente. 7.000. O curioso é que, nesse tempo, ainda não sabiam como que o lúpulo e a levedura funcionavam.
Eles achavam que simplesmente a mágica acontecia. Exatamente. Eles não adicionavam lúpulo. Desculpa, eu não estou falando de lúpulo, não, perdão, estou falando só da levedura, tá? Eles não Isso, adicionavam. a levedura, perfeito. Exatamente, que é o fermento, né? Isso. Eles não adicionavam fermento na cerveja, né? Eles colocavam a cerveja dentro de uns buracos cavados numa terra, tipo um barro, como se fosse uma argila seca, e a própria sujeira do ambiente fazia Sim. com que os micro-organismos comessem o açúcar da cerveja, transformasse em álcool, transformava em gás e tirava o dulçor daquele líquido maravilhoso, né? E o curioso é que a levedura em si ela só foi descoberta lá para o século XVII. Então a gente está falando de muitos anos antes. E aí eu comecei falando sobre os primeiros registros não oficiais, que foram o que acharam, né, dentro desses vasos, mas o primeiro registro oficial ele data mais ou menos aí, acho que de 5.000, 5.500 anos, onde tinha uma cidade, nessa mesma região aí perto do Oriente Médio, que tinha uma pedra fundamental, que nessa pedra é onde estavam as leis da cidade, escrito ao redor dessa pedra. Essa pedra hoje ela está no museu, se não me falha a memória, na França, tá? Mas eu não tenho certeza, não vou falar besteira aqui, mas eu tenho quase certeza. E nessa pedra, ela ficava na entrada da cidade e ela tem talhada todas as leis da cidade. Inclusive, nessa pedra, diz que o pagamento das pessoas eram feitos com sal e cerveja. Exato. E se você era um médico, um advogado, você tinha direito a quantidades maiores de cerveja por mês. E se você era uma pessoa simples, um plebeu, você tinha direito a menos cerveja. Isso é muito bacana, cara. Isso a gente vê que a cerveja ela não foi só utilizada para a vida, porque a cerveja salvou vidas no passado, por conta da água ser muito poluída e a cerveja ser um processo de fervura, mas também para economia, né? Sim, para tudo. Eu vi uma vez um experimento científico sensacional, que eles usaram água do que na época, né, em inglês, eles chamaram de duck pound. Qual é a tradução disso? Pegaram um pequeno laguinho de patos. Então imagina, né, água parada, cheia de fezes de pato, suja, imunda. Os caras pegaram aquela água e fizeram um processo de criação da cerveja através, né, da fervura, da eliminação dos detritos, depois filtragem, e fizeram uma cerveja e deram para os alunos provarem depois do experimento. E todos provaram e ninguém morreu. Porque exatamente, tipo assim, pegou-se uma água extremamente contaminada e com processo, né, de produção de cerveja, a água ficou purinha, né, e a cerveja ficou, obviamente, né, sem nenhum tipo de problema. E aí isso, inclusive, lembra também, tem a ver, por exemplo, aqui com a velha história, né, que também muitos aqui devem conhecer, que estão nos escutando, da origem da IPA, né, da Indian Pale Ale, que é Verdade, bem lembrado. um dos tipos mais conhecidos de cerveja hoje, que exatamente, né, não se sabia ainda na época que o lúpulo tem qualidades de conservativas, né? Agora a expressão me falha, mas É um conservante, produto desculpa. conservante, né? Conservante. Claro. E aí as cervejas que saíram da Inglaterra para irem para as colônias indianas, né, costumavam chegar depois de quase 30, 40 dias no mar, chegavam, né, numa qualidade não tão boa, algumas chegavam já meio estragadas, meio estranhas. E aí o pessoal foi começando a colocar mais lúpulo para ver se melhorava, ao ponto que elas começaram a chegar na Índia completamente em perfeito estado, mas muito mais lupuladas, muito mais amargas, e acabou caindo no gosto depois, né, de muita gente. E virou aí um tipo de cerveja Indian Pale Ale, né, uma receita Isso. com alto teor de lúpulo. Né, e nós provamos, inclusive, uma cerveja Cerveja boa dessa. amarga, né? Aquela cerveja que muita gente não gosta e muita gente fala assim: ah, isso não é cerveja para beber no sol, no calor. É, Gente, o cerveja famoso para mim IBU. cerveja para mim é 100% gosto, tá? A pessoa pode gostar de uma cerveja fraca, de uma cerveja forte, independente do tempo, independente do sol, independente do calor. Eu acho que isso é de gosto. Tem gente que fala assim: ah, não, cerveja para mim só muito leve e muito gelada. Depende. Tem momento que eu quero beber cerveja forte, momento que eu quero beber cerveja leve. Agora eu estou conversando com vocês, tomando uma Sapporo, uma cerveja japonesa, sensacional. Vende no Brasil também, é um pouco dificinho de achar, não é tão simples, mas é uma cerveja boa que eu recomendo para todo mundo, puro malte, pilsen, levinha, e tá ótimo. É isso aí. Acho que cerveja não tem padrão, eu acho que o padrão é o que você se sente bem, é o que você se sente feliz, né, Boys?
Alex, como a gente está falando aqui também, obviamente, de jornadas, né? Eu queria te fazer uma pergunta aqui, né? A gente falou um pouquinho de cerveja, então eu acho que as pessoas já entenderam que a gente gosta muito, né? A gente dá para a cerveja um status realmente de um elixir quase mágico, né? Que ajudou a Com certeza. civilização a ser o que ela é hoje. Mas eu te pergunto, falando de Trouxe jornadas, alguns Alex. probleminhas também, né? Sim, sim. Mas eu te pergunto o seguinte, Alex. Você lembra qual foi a sua primeira cerveja, o seu primeiro chopp? Quando que você tomou a primeira? Eu, Não pode fazer aquela piada que você então, faz no pulou. olha só, é, vamos lá. Eu Isso é não, com mais de eu não 18 sei, anos, Alex. eu não sei se eu vou ser preso aqui, tem que ser com mais de 18 anos, Mais de 18 então anos. deixa eu mudar minha narrativa. Eu não vou dizer quando eu comecei a beber cerveja, eu vou dizer quando eu conheci a cerveja, a cerveja sem ser a cerveja de produção em massa, né? Pode se chamar de cerveja artesanal, mas hoje praticamente nenhuma cerveja artesanal, porque as indústrias elas são robotizadas, maquinários, enfim. Mas onde eu estou querendo chegar com isso? Tem um amigo meu que, curiosamente, hoje ele mora aqui no Canadá. Curiosamente, ele já está aqui há mais de 20 anos, que ele me apresentou uma cerveja belga. Eu devia ter aí meus 18, 19 anos, isso foi lá em 98, 99, onde praticamente não existiam cervejas diferentes, só existiam cervejas do dia a dia, cervejas da Ambev do dia a dia, né? Brahma, Skol, Antártica, enfim. Tinha Kaiser. Frio. E aí ele me apresentou uma cerveja que eu não me lembro o nome. Não lembro, boys, não adianta, tá? Caramba. Mas assim, mas essa cerveja me deu um impulso para eu conhecer outros elixires. E aí, essa cerveja, ela me levou. Aí eu vou contar algo que é bacana. Vamos lá. Quando eu provei essa cerveja, eu descobri que tinha sabores diferentes, que até então eu não sabia. Uhum. Só que eu não lembro o nome dessa cerveja. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí, um pouco depois, eu, andando pelo centro da cidade, no Rio de Janeiro, tinha aberto um bar que vendia algumas cervejas diferentes. E aí eu achei uma cerveja lá que eu nunca tinha provado e decidi provar. O nome da cerveja era Delirium Tremens. Uhum. Tá? Aquela garrafa branca, bonita, leitosa. Leitosa. Exatamente. Exatamente. Só que era muito caro, boys. Isso foi em, sei lá, 2000, 2001. Era muito caro. Uma garrafa de Delirium Tremens de 750 ml, que era considerada a garrafa grande, ela custava por volta aí, isso em 2001, tá? De acho que uns R$ 90 a garrafa. Era algo impressionante para a época. Hoje, R$ 90 não é um dinheiro de se jogar fora. Imagina isso em 1900 acho que, desculpa, 90 isso foi em 2001, tá? Mais ou menos. Uhum. Aí nós éramos 6 pessoas e dividimos uma garrafa de 750 ml de uma Legal. Delirium Tremens. Boys, quando eu bebi aquela cerveja, o mundo se abriu na minha frente. As flores ficaram coloridas, as pessoas ficaram bonitas, os carros na rua, eles sorriam para mim. Então, assim, foi uma experiência divina. Quando eu provei aquele líquido, por isso que eu de fato considero um elixir, e por isso que a gente quis trazer para o Fugui, porque para mim isso foi muito importante, porque isso abriu um leque na minha vida de conhecimento. Estou falando conhecimento de álcool, não, mas a cerveja me levou a conhecer mais da história, a entender mais da história, a saber como a Europa funcionava na época das grandes batalhas. Isso. Por exemplo, a França. A França, ela tem um histórico sensacional. A França é um país bélico muito forte, só que a França, em todas as suas guerras, ela era mal sucedida. Isso por causa do vinho. Porque o francês bebia muito vinho e eles bebiam muito no campo de batalha. E isso deixava os franceses lentos. Por quê? Porque o vinho tende a relaxar. Então, Sim. assim, pode ser. Tem gente que pode considerar isso um conhecimento inútil, alguma coisa do tipo. Para mim, não. Para mim, qualquer conhecimento é válido. Eu me diverti muito aprendendo sobre cerveja, conhecendo cerveja, mas fechando aqui a sua pergunta, assim, a primeira cerveja que eu me lembro, diferente que eu tomei, além dessa que meu amigo me serviu na casa dele, que eu não lembro o nome, tá? Foi a Delirium Tremens, e depois disso o mundo se abriu à minha frente. E para quem não conhece a Delírio Tremens, tá? Ela é uma cerveja, qual é o nome? Eu É acho uma que ela é Strong Ale, né? uma. É uma Strong Ale. Ela é uma ale, exatamente. É, Acho que eles chamam ela de Strong Ale, é uma alguma coisa Strong assim. Ale, É uma uma cerveja cerveja forte, forte, uma ale com forte. 8,5% de teor Tem alcoólico. né? E ela tem no rótulo um elefantinho rosa, É que é verdade, o exatamente elefante essa rosa. ideia, né? Para quem lembra de desenhos animados antigos, né? Quando a pessoa
bebia muito, começava a ver os elefantinhos rosas dançando, a Legion Tremens usou essa brincadeira do elefantinho rosa. Eu tenho uma história bem parecida, de certa maneira, com você, Alex, porque com a sua, porque eu comecei bebendo cerveja também, como todo mundo, né? Tomando chopinho, né, com os amigos no bar, né? Tomava uma Brahma aqui, uma Skol, né? Lembro da faculdade, ter pouco dinheiro, a gente beber Krill. Não sei se você já chegou a beber uma Krill, Krill, sim, já. Oh. né? Beber Krill e tal. Mas aí, um belo Beber Krill e dia. depois ir pro banheiro, né? Exatamente. Mas aí, um belo dia, muito próximo dessa época também, acho que foi 2001, 2002. Eu, né, eu sou aqui do Rio de Janeiro, morei muito tempo na Barra da Tijuca. Eu, um dia, num shopping, no caso, na época era o Downtown, eu, passeando por lá, me deparei com uma loja chamada Belgian Beer Paradise. Falei, que loja é essa? Como assim? Qual é o nome, boys? Belgian Beer Paradise. Que isso, olha só, que Era o bacana. paraíso das cervejas belgas. Era um belga que morava no Brasil e que começou a importar cervejas, principalmente cervejas belgas, e cervejas especiais. Tipo assim, não eram ainda cervejas artesanais, né? Eram cervejas especiais, porque eram diferenciadas, né? Porque não tinha no Brasil. E eu entrei nesse local, eu comecei a olhar, vi muita cerveja nova, muita cerveja diferente, cervejas inglesas também. E eu nunca esqueço, eu perguntei, eu não fazia ideia do que beber. E eu perguntei pro rapaz que me atendeu muito bem, o atendente lá, perguntei, cara, o que que eu provo? O que que eu bebo aqui pra... Aí ele falou, olha, eu vou te indicar a cerveja favorita. Completamente perdido, né? Era assim, era muita cerveja assim diferente, né? A gente é acostumado a tomar chopp Brahma, chopp Skol, essas coisas, chopp, né? Pilsen, Pilsen, Pilsen. Aí ele virou pra mim e falou assim: olha, você pode tomar, mas a cerveja favorita do dono, que é uma cerveja de trigo. Eu falei, trigo? Uma Tipo, cerveja você de coloca trigo na cerveja? trigo. Uma cerveja de trigo, e a cerveja chama-se Ruehahen, ou a famosa Rue Garden, que hoje Oi, você acha Garden. facilmente, que e aí já fazendo aqui um spoiler, a primeira da minha lista top 10, que é a minha top 10 hoje, a minha lista top 10 de cervejas é muito mais afetiva do que eu acho que de qualidade, e a Rui Harren tem essa afetividade, porque foi a primeira cerveja que eu provei, como você falou, Alex. Eu Uhum. provei lá no bar, ele me serviu, eu tomei um gole e falei, que é isso? Não, isso não é cerveja. Isso é outra coisa. Isso existe? Não, isso é outra coisa, isso não é. E aí eu comecei a pesquisar, e foi quando abri meus olhos, né, para a gente começar a entender os tipos de cerveja, os ales, né, das pilsens, as de trigo, né, todos os tipos maravilhosos, IPAs, né, e aí você abre um leque absurdo, depois as sours, aí você começa a ver, né, que existe um universo, né, que existe um mundo de cerveja, né, incrível. Então a Rui Harren foi Sim, realmente aqui, despertou em mim, lá há mais de 20 anos, quase 30 anos atrás. bacana. É, Rapaz, é isso eu aí. lembro a primeira vez que eu tomei uma IPA, aquilo dá um soco no peito, né? É um troço tão amargo que a gente não tá acostumado, né? Sim, Só que mesmo assim eu gostei, porque eu sempre gostei de coisas fortes, sabe? Eu gosto de uísque, já tomei muito uísque sem gelo, então a IPA para mim não foi um bicho de sete cabeças. É uma cerveja que hoje eu amo até hoje, né? E aí, só dividindo aí com o nosso público, né? A minha preferência de cerveja, eu não vou falar ainda das cervejas, porque eu e Boys a gente selecionou algumas cervejas para dizer que foram os nossos elixires, que de alguma uhum, forma mudaram a nossa vida, seja no sabor, seja no momento. Às vezes a cerveja você escolhe pelo momento, não é só o sabor. Às vezes aquela cerveja cabe bem naquele momento, saca? Então, assim, uma das cervejas que mais mexeram assim comigo. Boys, eu perdi minha linha de raciocínio, esqueci o que eu ia falar. a cerveja que mais mexeu com você. Não, mas eu não ia falar ali, eu não ia falar a lista, eu ia trazer acho que só o nome de algumas cervejas, mas enfim, eu esqueci. Não, mas Não tem você problema não. esqueceu porque você, assim como todo francês, você também no campo de batalha, que é o nosso podcast, você tá tomando cerveja e tá ficando mais Eu lento. tô, eu tô tomando uma Sapporo aqui, exatamente. Então, Pessoal, gente, a cerveja que eu falei rapidinho, boys, a Delirium Tremens, ela se tornou tão famosa, essa cerveja do elefantinho rosa, tudo que é evento de cerveja hoje, eles ela colocam o ganhou o elefantinho prêmio rosa de melhor cerveja do dentro, mundo. né? Isso, exatamente. Mas essa cervejaria, ela se tornou tão famosa, ela é uma cervejaria belga, ela se tornou tão famosa hoje
ela se tornou tão famosa, essa cervejaria se tornou tão famosa no mundo hoje, que hoje ela está no Guinness, porque eles têm um bar da Delirium. Esse Uhum. bar existe na Bélgica, tem um, se não me falha a memória, aqui no Canadá, só que do outro lado, não é o lado que eu moro, é lá em Montreal, se não me falha a memória, é isso, acho que é Montreal, na Bélgica, eu não sei onde ele fica exatamente na Bélgica, se é na Antuérpia, não sei qual é a cidade, enfim, e tem no Rio de Janeiro, que é o bar da Delirium Tremens. E o bar da Bélgica, ele é considerado hoje o bar que mais tem cerveja no mundo, são mais de 3.500 rótulos diferentes. O curioso aqui do Rio de Janeiro, ele é muito bom, eu fui no do Rio de Janeiro umas 3 vezes. Ele Ele tem está bastante aberto nesse rótulo, momento. só que o problema dele, para mim, boys, é que ele é muito pequeno. Eu acho que ele não representa um bar que está Sim. no Guinness com 3.500 rótulos. Eu acho que eles poderiam fazer algo melhor no Brasil relacionado a isso. Só que o bacana de saber da Delirium Tremens é essa, porque hoje a Delirium Tremens está no Guinness como o bar que mais tem cervejas diferentes no mundo. Aqui no Rio eles chamam de Delirium Café. Na verdade, nem sei se está aberto ainda, tá? Aqui no Google está dizendo que está aberto, que fecha 1 da manhã. Confesso que eu não sei ainda se eles estão. Muita coisa mudou depois da pandemia, né? E eu também não tenho Sim. acompanhado. Se eles ainda estão com os direitos, se ainda né? Se ainda tem delírio lá para vender, enfim. Mas eu acho que nessa nossa jornada cervejeira, né, e eu posso falar com certeza que, por mais que a Rui Harren tenha sido a minha cerveja assim de entrada, a minha cerveja hoje favorita, então que é minha top 1, a Rui Gardner é a top 1 porque ela é afetiva, mas então a Entendo. cerveja seguinte é uma cerveja que a primeira vez que eu tomei, eu juro pra vocês, eu tive uma experiência quase reencarnatória. Eu tomei um gole da cerveja, eu Olha que literalmente, bacana! eu fechei os olhos e falei, eu estou andando por um caminho de pedras em Bruges, direção ao tá lá em mosteiro Bruxelas, na em, Bélgica. em algum lugar na Bélgica e eu tive eu tive lembranças reencarnatórias de uma vida passada. E foi quando eu tomei a Chimay, né? Que Então, a bacana, Chimay, no caso, voz. especificamente a Chimay Rouge, né? Que é a vermelha, que é de rótulo vermelho, Sim. que eles têm três, né? Que é o rótulo, acho que é vermelho, azul e Na branco. verdade, agora tem mais, tá? Agora tem mais, mas na época tinha Agora vermelha, eles têm mais. tinha a que chamavam de Blanc, Rouge, É, Blue, né, e Blanc e isso. azul. A azul acho que era mais forte, a vermelha eu acho que era mediana. A vermelha tem uma pegada mais de caramelo, uma coloração também assim mais avermelhada mesmo. E para mim hoje para mim a cerveja assim que assim é Aham. extraordinária. Realmente Bacana, bacana. me, Cara, me transporta. muito bom saber disso, mas a gente tem algo em comum, viu? Porque a minha cerveja top 1 é uma belga também, tá? É, infelizmente, ela é muito cara no Brasil. Acho que uma long neck aí deve estar por volta de 50, 60 reais. Isso para uma long neck é bem caro. Você conhece ela e eu já bebi muitas cervejas mais caras, mais raras, mas para mim essa é a minha favorita, é a minha queridinha. É a Trappist Roquefort E isso 10. é É a minha fantástico. preferida. A Chimay, ela Não é nem, tem o seu não é espaço nem a dentro do 12, meu que hall. tem a 12 também, não tem? Não, não, a Trappist Roquefort é 6, 8 e 10. Ah, desculpa, eu confundi com aquela outra que tem a 12, É. E a 10 é isso maravilhosa, sim. se não me falha a memória, é a força da cerveja, não só em teor alcoólico, mas em quantidade de tipos de malte também, né? Eles misturam vários tipos de Legal. malte, fazem ela mais strong, mais forte e tal. A 6, teoricamente, ela é mais leve, tem menos teor alcoólico, a 8 é um pouquinho mais, a 10 é a perfeição para mim. É a minha É, preferida hoje, boys. as cervejas trapistas são maravilhosas, né? Pra quem Ô, não. boys, aproveita esse momento, dá uma palhinha pro nosso público que é leigo. Eu tô falando porque já tem um Isso. comentário aqui de um camarada, do Vicente, ele falou assim: depois dessa aula, até eu que não bebo fiquei afim. Bacana, isso é legal, isso é motivador. Fala um pouquinho sobre as cervejas trapistas. As trapistas são muito simples, tá? É que as trapistas, o nome trapista vem de trapos, literalmente, porque é de uma ordem religiosa que existe na Europa, né? Que é uma ordem franciscana, onde os monges vestiam-se com trapos. E eles desenvolveram vários métodos diferentes de desenvolvimento de cerveja. E hoje, né, são cervejas muito antigas, mas que hoje foram mantendo esse legado e elas possuem, digamos assim, uma chancela, por mais que elas sejam industrializadas, digamos assim, né, elas tenham, né, ambientes industriais de produção em massa,
elas têm que ser chanceladas por monges trapistas verdadeiros, né? Por monges realmente que fazem parte da ordem trapista. Tanto que existia uma cervejaria chamada, nos Estados Unidos, chamada, nossa, agora me fugiu, a trapista A americana, a Spencer. Spencer, isso, a Isso, Spencer, exatamente. que era uma cerveja também trapista de uma igreja trapista lá nos Estados Unidos, que eu acho que até foi cancelada, encerrou, não produzem mais, e a gente teve a oportunidade de Infelizmente, que pra provar. mim era uma das melhores trapistas que eu já bebi, tá? Exatamente, a gente provou. Infelizmente. Por quê? Porque Sim. se o monge não chancela, não é mais trapista. Então, tem É. muitas. Principalmente na Bélgica, né? A Holanda também tem alguns mosteiros trapistas. E são cervejas com essa pegada muito europeia, assim, de maltadas, né? Cervejas mais fortes, mais encorpadas, não tanto lúpulo, né? Com uma coloração mais avermelhada, mais caramelo. Maravilhosas, né? Sim. É quase um pão líquido, né? Que eles falam. É uma cerveja que alimenta, né? É uma Exatamente. cerveja que alimenta literalmente. E o bacana, boys, é que hoje em dia essas cervejarias trapistas, elas são completamente automatizadas por robôs, né? São cervejarias autônomas, tudo digital, tudo eletrônico. Mas se você visita uma cervejaria dessa hoje na Bélgica, você pode pesquisar fotos no Google, você vai olhar, dentro tem sempre uns monges com trapos, de fato, Sim, fiscalizando a produção. isso. Porque, óbvio, né? Chega gente por trás, empresas querendo vender a cerveja, eles aceitam, mas desde que seja feito no padrão de qualidade deles, na receita deles, no modelo Uhum. deles. E, Inclusive. Oi. e temos a Latrap, por exemplo, que é uma trapista holandesa, também é conhecida no Brasil, que você consegue encontrar de vez em Sim. quando em algum lugar. E é sensacional a Também Latrap, é eu muito gosto boa. bastante. Mas As das cervejas trapistas trapistas. todas, eu sou Chimay e o Alex é E eu Rochefort. sou a Trappist Roquefort. Eu acho, tá, boys, que eu bebi todas as trapistas que existem. Não, não são muitas, tá, pessoal? Eu não sei Sim. hoje porque, mas se não me falha a memória, são menos de 10. Acho que são 9 ou 8 cervejas trapistas hoje. Teria que pesquisar, eu não pesquisei antes, mas eu digo porque a Spencer, por exemplo, que era a trapista americana, ela acabou, ela não existe mais, tá? Mas e aí, boys? Eu Eu até tava vim, lendo também. eu até vim Oi. procurar aqui, mas ó, da Bélgica eu já bebi todas. A gente já tomou a Arkel, a A Orval italiana, nós bebemos a italiana, lembra da trapista também. italiana? Então, ó, Trefontaine, o nome. então, eu tô aqui na lista, ó. Da Bélgica tem a Ashel, não sei se o nome tá certo, tá, gente? Porque, enfim, Sim, acho. tem a Roquefort, a Arkel eu tomei, a Orval eu bebi, a Westmalle nós Global. bebemos, essa, a Svleteren, Westvettel. Westvleteren, que Isso, é uma das mais exato. famosas, bebemos, a Chimay, a Tripel, desculpe, a Chimay tem, não, tem Tripel, Quadruple e Belgier, são outras coisas. É. Latrap, nós já tomamos, a Spencer, A Spencer americana. tem uma da Áustria que eu não conheço, olha aqui, chamada Engelsel, essa eu nunca tomei. Eu também não. Bebemos a da Itália, que é a Abadia das Três Fontes, A Trefontaine, Trefontaine, exatamente. e tá dizendo aqui que tem uma na Inglaterra, chamado Tint Meadow, também não Olha, bebemos. legal, bacana. Bom saber que a gente precisa beber isso aí, né? Pelo Mas menos, das não sei belgas, se você praticamente vai todas. poder, mas quando você voltar e a degustar uma cerveja, acho que a gente tem que puxar isso aí, entendeu? Se os nossos amigos estiverem, né, tentando imaginar o motivo do Alex estar tomando uma cerveja e eu não, é porque eu tô num momento assim, digamos. Meu estômago é de altos e baixos, tá, gente? Então eu tenho momentos que meu estômago não anda muito bom. Enfim, eu tenho gastrite há muitos anos, então meu estômago vai e volta, vai e volta. No momento ele tá voltando. Então eu tô no momento aí, já nos últimos 2, 3 meses, tomando remedinho e aí com a barriga quietinha, sem vinho, sem cerveja, sem álcool, para deixar as coisas aí nos conformes, para poder depois voltar a tomar uma cerveja e um vinhozinho de vez em quando. Perfeito. E o bacana também é saber como a cerveja ela tem mexido na economia do mundo, né? Que você já viu no Brasil, por exemplo, quando a Ambev anuncia que vai aumentar o preço da cerveja, é um caos, né, boys? Ah, desespero. Só que isso vem desde 300, 400 anos atrás, tá? Porque tanto na Mesopotâmia, na África, em tudo que é país, quando eles anunciam que vai aumentar o preço da cerveja, isso mexe com a economia, dependendo do país, de um país inteiro, né? Por exemplo, a Alemanha. A Oktoberfest é uma festa que arrecada
milhões de dólares, milhões. Quantas pessoas não viajam, saem daqui para irem para o Oktoberfest, né? E só que o Oktoberfest é curioso. Por exemplo, aqui o pessoal falou assim: vamos fazer uma Oktoberfest. Anunciaram uma Oktoberfest aqui em Vancouver, né? Só que eles anunciaram o Oktoberfest em setembro. Aí tá todo mundo reclamando. Pô, se o nome é Oktoberfest, é uma festa para ser feita em outubro, não em setembro. Sim. Só que aqui, em outubro, já é quando começa o frio e a chuva. Então eles querem fazer o ar livre. Então tem que. Ele fazia antes, né? Exatamente, isso não cabe muito, né? Podiam Agora criar o Septemberfest. eu vou dar uma dica pro Vicente, que o Vicente falou assim: depois dessa aula aí, até eu que não bebo, fiquei afim. Vou contar a história de um amigo meu. Tem um amigo meu chamado Bruno, não tem problema falar o nome dele, tá? O Bruno, ele é muito amigo meu há muitos anos, desde de criança, né? E ele conta para mim quando ele começou a beber cerveja. Ele começou a beber cerveja, ele formou em direito, tá? Já velho, né? Por assim dizer. Ele formou em direito, estava no fórum do centro do Rio, um calor infernal em janeiro, 40 graus, e ele estava em várias sessões no fórum, e ele estava passando mal, porque direito ele tem que trabalhar de gravata, com aquele terno apertado e tal. Ele estava passando mal, e ele não bebia, tá bom? Ele não bebia. Não bebia nada, nada. Nenhuma bebida alcoólica, ele só tomava água, suco, mate e refrigerante. Aí ele viu um bar entre uma audiência e outra no fórum. Ele saiu, foi no bar, chegou no bar, pediu: cara, me dá uma água aí. O cara: a água tá quente. Dá um refrigerante. O cara: tá quente, tá tudo quente, porque tá muito calor hoje, eu vendi tudo, não tenho nada gelado. Aí ele: mas você não tem nada gelado? O cara: eu tenho cerveja. Era uma Brahma, tá? Eu tenho cerveja. Uhum. Aí ele olhou o cara do lado e ele falou que o cara bebia com tanto prazer aquela cerveja, aquele líquido, que ele virou e falou: cara, me dá aquela cerveja ali que o cara tá bebendo. E o cara botou uma garrafa de Brahma pra ele. Ele falou que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dele, porque ele falou que ele estava passando tanto mal de calor, ele pingava de terno no centro da cidade, no Rio de Janeiro, 40 graus, o cara botou aquela Brahma suando assim, a garrafa quase branca do lado dele. Ele falou que a hora que botou no copo americano que ele bebeu, ele falou: cara, eu não quero outra coisa pra minha vida. Só que assim, até hoje ele é fã de Brahma, não tem problema nenhum nisso. O cara Não, pode problema gostar da nenhum. cerveja e ficar bebendo aquela cerveja a vida inteira. Óbvio que ele provou outras cervejas, mas até hoje isso já tem uns, talvez aí quase seus 20 anos, tá? Mas até hoje ele é super fã de Brahma, ele adora Brahma e tal. E aí eu queria É. dividir essa história aí com E a você. cerveja no Brasil, ela é muito forte exatamente por causa disso, por causa do calor, do clima. Por isso que a Pilsen, né, que é feita para se tomar gelada, né, a Pilsen faz tanto sucesso no Brasil há muitos anos, né, e com serpentinas gigantes em bares e tal, né. O brasileiro não está acostumado a tomar cervejas mais pesadas, né, ales, né, cervejas de trigo, né. A Brahma até tenta, né, agora com duplo malte, não sei o que tal, e agora lançou uma de trigo nova, lançou uma não sei do que, até tenta, mas o brasileiro gosta mesmo, como o americano também, né? O americano, né, vide aí toda a polêmica com a Bud Light, É né, verdade. o americano gosta de uma cerveja Pilsen, da Modelo, da Bud Light, da Corona, né, da Michelob, né, cervejas que os europeus chamam de água, né, Água. ou de Sim, xixi. Para eles exatamente. é xixi, Exatamente. né? Eu nunca vou esquecer, na época da Copa do Mundo no Brasil, eu ainda estava no Brasil, isso foi em 2016, eu acho, né, nossa Copa do Mundo lá. Estavam entrevistando uns belgas que foram para o Brasil assistir a Copa do Mundo Uhum. e perguntaram o que eles achavam do Brasil. Eles falaram que amaram a cerveja. Aí todo mundo mas amou, porque teoricamente a sua cerveja belga é muito melhor, né? Ele falou: não, a gente amou, porque a gente consegue beber o dia todo sem ficar bêbado, sabe? Exatamente. E acompanhar os Sim. jogos. É, Porque as cervejas de fato elas são leves, mas isso não quer dizer que eles gostaram do sabor, eles gostaram sei. daquela. Do que proporcionava a eles. Eles conseguiam beber bastante durante o dia inteiro, assistir todos os jogos, só no final do dia que dava aquele soninho, porque o belga está acostumado com cerveja com uma potência, um teor alcoólico muito maior, né? É. E aí vem E outras boys, cervejas. Desculpa, vai falar. oi, Não, então. imagina viver nos Estados Unidos quando teve a lei seca. A lei seca acho que foi de 1910 ou 20 até 33. Eu tinha isso anotado aqui, mas eu não me lembro. Mas enfim, eu acho que foi um pouco mais de 10 anos. Imagina viver nos Estados Unidos nessa época de lei seca, boss. É, foi punk, né? A gente tem muita literatura falando sobre, né, não as cervejas, mas os destilados que vendiam, né, no mercado negro,
né, o os tráfico, uísques, exatamente. né, tinha muito, foi na época do Al Capone, né, a galera enriqueceu muito nesse mercado negro de destilados, né, de bebidas alcoólicas, né, mas eu confesso que com relação à cerveja, eu não sei como é que o pessoal viveu sem cerveja não, até porque na época a cerveja não era tão forte, né, com destilado, mas enfim, tem que dar uma pesquisadinha para entender como é que foi a cerveja na lei seca. Perfeito. Boys, eu tô tomando aqui uma Sapporo, e eu tenho algo curioso para falar sobre a Sapporo que eu não sei se você sabia, tá? Em 2006, a Sapporo, eles mandaram, eles desenvolveram uma cerveja com uma cevada que cresceu na Estação Espacial Internacional. Você sabia Olha disso, que boys? bacana, não sabia, Em que legal. 2016, porque eles estavam testando a gravidade e como as Aí, plantas se desenvolviam e o o crescimento impacto, na né, da gravidade. gravidade. Exatamente. E a Sapporo fez uma cerveja na Estação Espacial em 2006. Foi uma experiência sensacional com o objetivo de entender a microgravidade, como que ela afetava a cevada. E deu certo. Depois eles tentaram vender uma cerveja aqui com um foguetinho, mas não deu muito certo não. Mas isso eles tentaram, né? E falando de Pilsen, né, eu realmente não posso deixar de citar literalmente a primeira cerveja Pilsen criada no mundo, que eu também já provei, nossa, me desculpa, que eu também, que é a cerveja Pilsner Urquell, eu acho que o Alex também conhece, Eu conheço. e já bebemos, já bebi. E o que que você acha já? Então, eu vou te falar sobre a Pilsner Urquell, tá? Para mim, ela é uma das melhores cervejas Pilsen do mundo, sem dúvida, tá? Eles foram os pioneiros, eles inventaram a cerveja Pilsen. Por Exatamente. quê? Por conta da falta de materiais na época da guerra. A falta de cevada, a falta de levedura, a falta de materiais causou dificuldade. Então eles tiveram que forçadamente fazer uma cerveja mais leve, mas não sabiam se iam agradar os paladares. E parece que o negócio deu certo e acabou caindo no gosto do pessoal. É o que eu sei da Pilsner Urquell, é uma cerveja que hoje eu amo, eu bebo. É uma Pilsen, mas assim, ela tem uma pegada, ela é meio forte. Eu tô dizendo porque eu dou ela pra minha esposa não gosta, minha esposa acha ela muito forte. Já eu dou a Sapporo, minha esposa ama, entendeu? E qual é a sua visão da Pilsner? Da Então, Urquell? eu tô querendo achar aqui a história delas, porque o método que eles desenvolveram, né, foi revolucionário na época, porque criou uma cerveja, em teoria, mais fácil de ser produzida do que a cerveja que Uhum. existiu na época, mas com algumas questões, o fato dela ser, né, ela era filtrada, ela era clarinha, né, ela tinha uma coloração diferenciada, mas era um método diferente, mas é uma cerveja que tem que ser tomada gelada. Né? É uma cerveja que perde Ah, sabor, né? A sim, gente sabe que sim. fica choca, né? Tem cervejas tipo ale, né? Cerveja inglesa que você vai bebendo ao longo do tempo e o sabor dela não vai mudando, pelo contrário, vai ficando mais gostosa à medida que a temperatura aumenta. É um pouco até como alguns vinhos. A Uhum. Pilsen não, a Pilsen vai ficando quente, vai ficando ruim. Né? Perfeito. Cê- Mas é um método cê- incrível, é algo que realmente revolucionou e hoje é a bebida mais consumida do mundo. Né? Sem É a dúvida. cerveja Pilsen. Sem dúvida. E você sabe, Boss, que na história aí, a gente falando sobre esse passeio do mundo cervejeiro, né? Você sabe que os vikings, eles tomavam cerveja, só que a cerveja que eles tomavam é basicamente o que nós hoje chamamos de hidromel. E isso, que Só era que ela o mel é fermentado. exatamente assim, eles consideraram o hidromel como uma cerveja durante muitos anos. Depois teve alguma associação, a desassociação, porque começaram a ter algumas regulações de cerveja, inclusive na Alemanha tem a lei da pureza da Isso. cerveja, que é uma lei válida até hoje, tá? É uma lei de 1516, Boris. Tá por aí. Acho que é 1516, mas é uma lei que até hoje ela é utilizada, que a cerveja tem que ser composta de água, malte e lúpulo, basicamente isso, enfim. Isso E aí, aí os levedura, tá vikings, bom. eles tomavam, ela se chamava miod ou mid, e era basicamente hidromel. Era mel, água e levedura, só que, mais uma vez, eles não sabiam como a levedura acontecia, era um processo que eles não desconheciam, mas de fato acontecia. Dá para entender que antigamente as cervejas não deveriam ter muitos padrões, né? Deveria sair uma forte, uma fraca, uma com gosto melhor, outra com gosto pior, enfim, porque eles não sabiam tanto como manipular isso. Jogavam tudo lá dentro daqueles poços, deixavam o troço fermentar por dias, provava, tá Isso. bom, ok, vambora e cai dentro. E jogavam fruta, jogavam galho, jogavam planta, jogavam menos lúpulo, mais lúpulo, era uma zona.
Daí a lei da Perfeito. pureza, depois quem quiser pesquisar, que faz com que algumas cervejas, mesmo na Alemanha, sejam realmente só mesmo água, malte e lúpulo. E aí depois a gente pode até entrar daqui a pouco na polêmica do milho, mas aí é outra história. Eu acho que tem um espaço para a gente falar um pouquinho ainda das cervejas inglesas, porque eu tenho duas na minha lista aqui, a Newcastle e a Guinness, porque você falou muito da questão do calor, né? E os ingleses tomam cerveja quase que a temperatura ambiente, né? Não tem Falando essas cervejas. é verdade, falando em ingleses, eu coloquei aqui na mesa essa cerveja aqui, ó. Vou colocar aqui na câmera. Essa cerveja eu ganhei de um amigo meu, do Paulo, é uma Vintage Ale da Fuller's. É uma cerveja que tem até, ela é até numerada, tá? As cervejas, quando são muito exclusivas, elas são numeradas. Aí eu coloco na câmera, se você estiver ouvindo não vai dar para você ver, mas ela tem o número 18.000 e alguma coisa, enfim. A Fuller's é uma cervejaria inglesa muito famosa, muito chique, tem 8,5% de teor alcoólico. Assim, essa cerveja ela é sensacional. Eu amo o estilo inglês de cerveja, não é o meu estilo preferido. Aí eu já vou antecipar e dizer qual é a minha preferência, tá? Eu tenho a minha preferência são duas por cerveja hoje, tá? Eu gosto das belgas, entenda-se em sua maioria as trapistas, e a minha segunda preferência são esses IPAs americanas, que eu acho que elas são mais fresh, mais frescas, mais frutadas. Aí, só para os ouvintes entenderem um pouquinho mais sobre cerveja, como que funciona essa separação de escolas cervejeiras durante o mundo, né? São poucas escolas cervejeiras que nós temos. Nós temos a escola cervejeira inglesa, que ela engloba não só a Inglaterra, mas ela pega ali um pouco da Holanda, um pouco da França, ali a parte dos Países Baixos, enfim. Essa escola ela tende a ter mais cervejas de trigo, cervejas de wheat casca de laranja, com algumas coisas do tipo, enfim. Tem a escola belga, que são cervejas mais fortes, cervejas trapistas, encorpadas, teor alcoólico alto, cervejas escuras, densas, algumas até mais difíceis de tomar. Tem a escola americana de cerveja, que a escola americana de cerveja basicamente são as IPAs americanas, muita fruit beer, muita cerveja sour também, que são cervejas azedas. E o Brasil também tem a escola hoje cervejeira, né? O Brasil até criou um estilo de cerveja chamado Catarina Sour. Foi Isso. criado lá em Santa Catarina, que é uma cerveja azedinha. Santa Catarina também gosto bastante das cervejas brasileiras, são muito boas. A gente tá falando aí de cervejas especiais, não cervejas de produção tão em massa, né? Mas aí eu só queria, Boss, trazer essa contextualização para o pessoal poder entender aí as escolas cervejeiras. São basicamente 4 escolas cervejeiras no mundo. Não sei se hoje tem mais uma, posso estar um pouco desatualizado, talvez tenha lá para a Oceania, não sei. Mas basicamente essas são as escolas cervejeiras que a gente fala hoje em dia. Perfeito. Na meia listagem aqui da minha jornada cervejeira, né? Depois da Rui Garra e da Chimay, eu coloco a Newcastle, que eu também bebi nessa época dos anos 2000 e pouco. Foi minha primeira cerveja inglesa, né, que eu tive contato. Não chega a ser tão forte como a Guinness. A Newcastle está mais uma Red Ale. Ela é um pouco menos pesada, né, e amarga, né, e torrada como a Guinness. Uhum. E claro, não desmerecendo as Pilsens, a minha quarta aqui é a Corona, que é uma cerveja de origem Olha, que mexicana. bacana! Não E a sabia Corona, disso. eu adoro Corona. Corona com limão é espetacular. É minha cerveja, como você falou do seu amigo Bruno. É cerveja para tomar gelada no calor Que na piscina. bacana! Legal, boy, não Eu sabia disso. adoro Corona. Mesmo não Você sendo uma cerveja quer puro malte. falar a sua lista e tecer um comentário sobre Não, cada então, uma, ou por que ele entrou? eu tô nessa sequência porque, como você falou das IPAs americanas, né? é, na minha quinta posição tá a Jai. A Jai, quem me introduziu essa cerveja foi o Alex que me indicou. Eu tinha um pouco de problemas com cervejas IPAs, eu não tinha um paladar na época. Enfim, achava o lúpulo muito forte, eu gostava de cervejas menos lupuladas. Achava as inglesas com lúpulo muito forte, muito rascante, um lúpulo muito. Me incomodava um pouco o sabor. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de comprar uma Jai, que é uma dessas, né, IPAs americanas mais frutadas, e é uma cerveja espetacular. É uma cerveja Espetacular, maravilhosa, está na minha concordo. lista aqui, em Ela tá na quinto minha lugar. lista como a segunda minha cerveja preferida, mas eu coloquei uma barra, porque eu coloquei, em segundo lugar, eu Legal. coloquei 2 IPAs americanas, boys. Eu coloquei a Jai e eu coloquei a Congress Street, da cervejaria Trillium, que é uma cervejaria de Boston. Que é Legal. uma cerveja completamente turva, suja. Você olha para ela, meu Deus do céu, é uma coisa sensacional. Maravilha.
A Olha, Pilsner Urquell também entra na minha lista, né, ela é mais ela pra entra na sua baixo. lista Pilsner Urquell? Olha Entra, só que claro. bacana. Que E de contraste, brasileira tem uma Corona que é mais levinha, uma Pilsner Urquell, sim. que é uma Pilsen mais amarga, né. E de brasileiras eu vou fazer referência aqui a 2 brasileiras. Na minha história cervejeira, a Colorado foi uma das primeiras cervejarias brasileiras que eu provei, assim, com mais afinco, né, de fazerem Uhum. cervejas realmente mais Hoje a Ambev é dona, né, hoje a da Ambev é dona, Colorado. mas e na época eu lembro de gostar muito da Colorado Vishnu, que é uma strong ale também, uma cerveja muito forte, eu acho que é quase 8, 9% de álcool. Uhum. E a Vishnu, Alex, tem uma história engraçada, que ela, tipo assim, ela é tão forte, ao meu ver, que um belo dia eu estava em casa, tranquilo, relaxando, falei: "Vou tomar uma Vishnu". Abri a garrafa, estava sozinho em casa, minha esposa estava dormindo com meu filho, comecei a tomar, eu nem morava aqui onde eu moro hoje, morava em outro apartamento, e ela me deixou tão sedado, de certa maneira, não é sedado, sedado é a palavra feia, mas me deixou tão, assim, relaxado, que 9,5% de álcool, boys. isso, que eu comecei a falar comigo mesmo, eu gosto de falar comigo mesmo, eu gosto de conversar comigo e volta e meia eu começo a falar comigo mesmo. E eu comecei a falar comigo mesmo em inglês. Eu não conseguia mais falar em português, é como se ele tivesse desligado. O nome disso não é sedado não, é bêbado, mas tudo bem. É, parece que ela desligou um lado do meu cérebro e só deixou o outro ligado. Então eu comecei a Olha conversar comigo só, mesmo em cara. inglês e ter ideias e inventar projetos em inglês, porque eu estava com o lado do cérebro desligado. Que sensacional, De cara. tão de tão incrível que a cerveja é. Uma cerveja muito bacana, muito gostosa, mas é forte, 9,5% de álcool. É forte, tomar uma Sim, garrafa sem inteira dúvida, sem dúvida. A é bem minha forte. lista, ela é composta basicamente por cervejas belgas, tá. Não desmerecendo as demais, mas é aquilo que a gente fala, né, às vezes a cerveja não é Uhum. só o sabor da cerveja, às vezes é o momento, Claro, sim. é a companhia. Inclusive antes da gente falar antes da gente começar essa gravação, a gente estava conversando, e eu falei pro Boss, falei: "Boss, eu só vou colocar uma brasileira hoje na minha lista, porque ah, você não gosta de cerveja brasileira?" Não, eu gosto bastante, tem muitas cervejas boas. Só que as minhas experiências cervejeiras com cervejas fora do Brasil foram mais positivas do que com as cervejas Uhum. brasileiras. Exceto quando eu conheci uma cerveja da cervejaria Trimonques, que eu estava até com você quando a gente bebeu na antiga fábrica Nômade, lá em Jacarepaguá, que era Isso. literalmente uma fábrica desativada, que É um usaram aquele galpão espaço, que um galpão isso. para fazer. Cara, era um lugar sensacional, bom preço, barato, só que foi um dos lugares que foi afetado pela pandemia, né. Sim. E aí quando a gente estava lá na fábrica Nômade, tinha uma cerveja plugada on tap, chamada Milky Way, da Three Monkeys. Eu amo essa cerveja. Para mim, é a melhor cerveja que eu já bebi brasileira. Tem a pegada de Infelizmente, baunilha, né, ela tem baunilha, ela tem lactose. lactose, exatamente. Ela é uma cerveja sensacional, na minha opinião. É uma IPA que não é tão amarga, tão rascante quanto uma cerveja IPA, talvez por conta dessas misturas. Só que, infelizmente, é uma cerveja difícil de achar, preço alto, entendeu? E ela tem esses poréns. Mas é a única brasileira que enquadra na minha lista, tá? Mas a minha primeira é a Trappist Roquefort 10, já falei várias vezes aqui sobre ela. A segunda tá a Jayalai, a Congress Street, da Trillium. A terceira tá a IPA americana Spencer, que eu lembro quando eu bebi foi algo divino. E a quarta é outra trapista, boys. É a Trefontaine, que é a IPA é a Sim, trapista italiana. foi Eu incrível lembro mesmo. que nós bebemos juntos, eu senti aquele gosto de hortelã, uma coisa que eu nunca tinha sentido numa É uma cerveja coisa meio estilo belga. hortelã, cravo, umas coisas meio Cara, doidas, mas é era uma uma coisa com é, especiarias, mas com aquele especiarias. dulçor e aquela pancada da cerveja belga, saca? Sim. Quinto lugar, eu coloquei a West Velletren, difícil falar, 12, que já foi várias vezes considerada a melhor cerveja do A mundo. melhor Aí eu cerveja do mundo. agradeço a Marta, beijo Marta, foi uma amiga minha que foi para a Bélgica e trouxe, porque essa cerveja, até hoje, ela é mais difícil de achar, É porque ela difícil. não vende em lojas, ela só vende praticamente dentro do mosteiro. E cada pessoa que vai no mosteiro comprar essa cerveja só pode comprar 6 unidades de long neck. E o preço lá, só para vocês entenderem, pessoal, custa por volta aí entre 3 e 5 euros cada cerveja. Quando ela chega no Brasil, as pessoas vendem entre 250 e 300 reais a long neck. É isso aí. Assim,
Eu não acho ela a melhor cerveja do mundo, ela já ganhou várias vezes no Rate Beer, vários sites que classificam a cerveja como a melhor do mundo, mas ela está na minha lista aí, do meu top 10, com certeza, em quinto lugar. Não posso esquecer da Guinness, né? Eu amo a cerveja Guinness, ela tá lá, mas ela tá Sim. mais embaixinho aí. Ela tá lá pro sexto, sétimo lugar aí, É, junto com a Delirium Tremens. a minha lista termina de forma até meio, assim, digamos, estranha, porque de um lado eu tenho a cerveja Weihenstephaner Vitus. A Weihenstephaner é uma, supostamente, a cervejaria mais antiga do mundo, né? Verdade, Porque ela verdade. era uma abadia que foi a primeira abadia que começou a vender cervejas com autorização na época do rei, né? Do monarca lá da região. Desde Isso em 1040. 1040, uma coisa absurda, assim. 1040, isso aí, O exatamente. Brasil nem imaginava ser descoberto. E a cerveja era vendida em larga escala. E é uma cerveja que lembra um pouco uma de trigo, ela tem uma pegada de trigo, mas ela é um pouco mais suave, não é tão. E é uma cerveja, a Vitus é uma cerveja linda, maravilhosa, tem uma coloração assim, dourada, parece que é ouro líquido, e é maravilhosa. E finalizo, porque, e aí quando a gente fala de jornadas, Alex, né, a gente está falando muito de jornadas aqui, coincidentemente, as minhas últimas experiências cervejeiras, até no Mundial da Cerveja aqui no Rio, e tudo mais, eu comecei a ir para um lado não só de sour, mas também buscando cervejas com uma pegada madeirada. Eu comecei a Legal, ver legal, muitas legal. cervejarias, né, experimentando essa ideia de colocar cerveja em barris de vinho, né, em barris de Barril de uísque, uísque, né, para dar carvalho, esse. muito legal, muito legal. E acho que foi meio que uma introdução também a eu começar a ir para o mundo do vinho. E a minha 10ª cerveja, na minha 10ª lista, é de uma cervejaria brasileira que eu acho que talvez seja uma das melhores do mundo, na minha visão, tá? Uma cervejaria de uma criatividade absurda, de uma qualidade absurda. Eu ia no Mundial da Cerveja, aqui no Rio de Janeiro, abria as portas do Mundial da Cerveja, todo mundo ia pro quiosque deles. Ficava lotado. Assim que abria. Bode Brown. Bode Brown. Então, gente, Caraca, a Bode sensacional, Brown é uma cervejaria que eu sensacional, adoro, acho sensacional, sensacional, e eu tomei uma época sensacional. a Brut Sour Blanc, que é uma cerveja sour com uma pegada de vinho, de uva, um método meio de produção também com amadeirado. Cara, é uma cervejaria que realmente tem que estar na minha top 10, na minha lista das top 10. E um Tem cervejas detalhe incríveis. curioso, né, boys? A Bode Brown, os caras são tão bons, tão bons, tão bons, que foi a única cervejaria brasileira que ganhou a chancela do Iron Maiden para produzir a Exatamente. cerveja do Iron Maiden no Brasil, que Que é é a de uma delícia, por Trooper. sinal. A Trooper é uma IPA com uma pegada inglesa, ela não é tão amarga, Isso. ela tem um bitter das cervejas bitter inglesas no meio. Então, assim, ela não é uma cerveja tão amarga, ela tem aquele aguadinho puxado para uma Red Ale, e a Bode Brown foi a única que teve a chancela deles para poder fazer a cerveja do Iron Maiden no Brasil. Muito bacana. Inclusive, boys, uma vez que eu estava num evento mundial da Labier, lá no Rio, acho até que eu estava com você, não me lembro, eu sei que a gente foi várias vezes juntos. Eu, quando fui na Bode Brown comprar uma cerveja, quem tava lá era o dono, o Samuel. Um cara, Uhum. uma figura, cabelo grande, meio doidão e tal. A hora que eu vi ele lá, eu bati uma foto com ele, eu tenho uma selfie maneiríssima com ele, sabe? Muito bacana. Bons momentos, boys. Esses Eu tenho elixires altas selfies. Eu, proporcionam eu tenho pra uma gente. selfie com o urso eu tenho uma selfie com o urso da Colorado. O urso da Colorado, é verdade. E eu bati uma selfie com ele em outro stand de cerveja, porque ele ficava passeando, tomando cerveja de todo mundo. O urso era muito Uhum. doido. O cara ficava pegando cerveja de outros Que quiosques. bacana, cara. Enfim, o mundo da cerveja realmente, claro, né? Eu acho que existe, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso. O mundo pré-pandemia e pós-pandemia. Né? A pandemia trouxe essas questões todas, mas o mundo da cerveja pré-pandemia era outro universo. Né? É Parece que era outra verdade. realidade. Assim, a gente poderia estar falando, pessoal, de qualquer coisa etílica, né? A gente poderia estar falando de qualquer outro tipo de elixir, né? O vinho é algo muito bom. O uísque, eu gosto, mas é muito forte para a maioria das pessoas. Mas por que a gente escolheu a cerveja? Primeiro que a gente gosta muito, o Boss já gostou muito de cerveja, a gente tem um bom conhecimento, que eu posso dizer assim. A quantidade de cerveja que a gente já degustou, mas aí eu vou dividir uma história legal com vocês, né? Quando eu tinha lá para os meus 20 e poucos anos, eu comecei a palestrar. Eu queria palestrar, só que eu era muito tímido, né? Eu ficava com vergonha, eu ficava com medo. E aí alguém virou para mim e falou assim: Alex, bebe antes de palestrar que você vai conseguir falar melhor.
Aí eu, tá bom, eu tinha que fazer uma palestra importante lá no Rio de Janeiro, era garoto, né, era bem novo. Aí eu fui num bar, aí eu tomei uma cerveja, nada mudou. Eu continuei nervoso para palestrar. Aí eu fui pedir uma dose de cachaça. Boys, eu tomei 2 doses de cachaça. Eu talvez tenha feito a melhor palestra da minha vida. Aí é onde a gente tá falando sobre a jornada, sabe? Talvez eu tenha feito a melhor palestra da minha vida. Só que depois da palestra, boys, eu não prestava pra nada. Eu não conseguia Exatamente. mais. Eu não conseguia interagir. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Aí, por que eu tô dividindo isso? Porque, assim, eu acho que isso foi muito hard, essa decisão. Talvez se eu tivesse tomado mais uma cerveja, talvez eu estaria Tinha na te condição relaxado ideal para sem. poder fazer uma. Exatamente. Por isso que a gente quis trazer a cerveja aqui, porque a cerveja, se você beber uma cerveja, não faz mal a ninguém. Se você beber 2 cervejas, não faz mal a ninguém. Mas se você beber uma cachaça, é complicado, porque o teor alcoólico é muito alto, né? A cachaça, a gente tá falando aí de 35% a 40% de teor alcoólico, né? Muito parecido com o do uísque, só que o uísque é mais madeirado, enfim. Mas a cerveja não, a cerveja ela já proporciona que a gente consiga beber sem a gente estar fora da nossa realidade, né, por assim dizer. Então a gente consegue ter o pensamento, a coordenação, consegue conversar, consegue interagir. Óbvio, né? Uma quantidade moderada. Basicamente isso. Porque é que se a gente fizer um comparativo, né, desses elixires que a gente está falando aqui, né, vinho, uísque, cerveja, a própria cachaça, né, todos têm pontos em comum. O que é o ponto em comum? É a história, né, é o Certeza, local. E certeza. claro, né, eu não sou muito conhecedor de cachaça, mas a gente sabe que tem toda uma história da cachaça, mas é claro, né, Sim. vinho e cerveja, na minha visão, o uísque também, mas o uísque eu acho que o uísque ele é ainda mais restrito realmente ao uísque escocês, né, tem o bourbon americano, dizem que o uísque japonês é muito bom, mas quando O você whisky pega, japonês né, é bom. o universo que existe de cervejas e vinhos, né, na Europa, no Brasil, na América do Sul, aí é espetacular, né? E, inclusive, Com né, certeza. não mudando de assunto, mas lembrando que esse ano a vinícola considerada a melhor do mundo é uma vinícola argentina, em Mendoza, que é a vinícola do Catena. Né? Devia Catena, A é Catena foi verdade. considerada a melhor vinícola do mundo. É a Argentina, é na América do Sul, né, que faz Malbec, que faz Cabernet Franc. Então, são bebidas que. E por que elas nos ajudam nessas jornadas, né? A gente falou muito de cerveja aqui, o Alex, porque a minha jornada etílica começou com cerveja, Aham, né? E agora a gente está sim. conquistando novas Não, jornadas, né? a minha começou com cerveja também, com Pois certeza. é. É Agora eu tô começando. bacana você ter falado isso, boys. Eu não sabia que a DV Catena tinha sido considerada a Sim. melhor adega do mundo. E eu estive esse ano em Mendoza, e eu estou começando minha jornada Vinícola. vinícola. Inclusive, estou aqui com uma garrafinha de El Inimigo, que foi uma das vinícolas que eu visitei em Mendoza, que é uma vinícola espetacular que tem todo esse elemento de história, né, de pegada. Eu estou aqui com o Cabernet Franc, que está aqui guardadinho aqui para tomar, quem sabe com o Alex quando você vier aqui ao Brasil, que é uma cerveja Deus quiser, meu maravilhosa, amigo, em breve. é um vinho que ganhou muitos prêmios, de uma uva incrível, que é a Cabernet Franc. Então Aham. é aquela história, né? A gente vai criando essas jornadas, essas relações afetivas, né, com esses elixires que, no fundo, né, nos É, ajudam aí a criar essas histórias, e, essas relações. e eu acho que a gente ainda tem que ter só um podcast reservado. A gente já está aí com quase 1 hora de podcast. A gente tem que ter um só reservado para falar de vinho, tá, boys? Eu Sim, acho, com eu acho que certeza. tem assunto, porque eu tenho muita história bonita para falar sobre Sim. vinho também. Então, talvez até mais bonitas do que a cerveja. As histórias mais românticas, né, por assim dizer, né? Então, isso que é Porque o vinho ele engraçado. tem esse lado mais romântico do que a cerveja é mais fuleiro. Perfeito. Já eu não. A minha jornada com vinho, ela começou mais mesmo do ano passado para cá. Aham. Então Bacana, eu legal. sempre fui muito de cerveja e para mim vinho, tipo assim, quando eu comprava vinho, inclusive eu moro, né, o meu prédio, o meu bloco onde eu moro chama-se Malbec, Ah, é verdade! né, eu É moro próximo ao verdade. Castelo dos Vinhos, aqui, né, e é engraçado porque eu tinha uma visão de vinho muito de suquinho de uva, né, de querer tomar vinhos
frutadinhos, Carmener, vinho Mais chileno docinhos, né? baratinho, mais docinho, mais baratinho, tal. Então, mais ou menos um pouquinho depois da pandemia para cá, eu comecei realmente a me interessar mais, até porque talvez eu tenha, né, comecei a beber menos cerveja, né, e comecei a ser um pouco mais seletivo. E aí eu comecei a entrar nesse mundo realmente do vinho. Eu sou muito influenciado pelo meu irmão. Meu irmão era um cervejeiro incrível, também saca de cerveja pra caramba, bebe muito, já bebeu. E hoje eles foi pro lado negro da Ele foi força. pro vinho, ele foi pro vinho. Legal, O meu bacana. irmão, ele já foi à Tchecoslováquia. Meu irmão, ele já esteve no hotel da Piscine Urquell e tomou banho de cerveja. Caraca, olha Tem um isso. hotel que tem uma banheira que você liga a banheira, a água da banheira, e sai cerveja. Você toma banho de cerveja para beber a cerveja que tá. Ele já fez esse tipo de aventura. Sensacional. Mas ele também está agora um pouco no vinho, e a gente está começando a conhecer um pouco esse Bacana, mundo. legal. Porque Eu os concordo. paladares mudam, né? O paladar muda, né? Paladar muda, com certeza. E os momentos também, né? A gente, Sim, quando tem, às vezes, assim, algum momento romântico, o vinho ele tem um lance de harmonizar muito com a comida. Coisa perfeito, que a cerveja perfeito. também tem, mas não toda. E Não em toda. praticamente todo vinho tem algo que harmoniza. A cerveja não. Sim, A cerveja depende muito do tipo da cerveja, tal, mas ela tem uma harmonização boa também. Mas o vinho, ele vive praticamente disso, né? Das harmonizações, as degustações de vinho são muito maiores que as exatamente. degustações de cervejas, enfim. Mas o que eu queria fazer um paralelo aí é sobre a cachaça. Que a gente chegou a mencionar rapidinho a cachaça. A cachaça tem uma história muito linda. Acho que a gente não vai fazer um podcast nunca sobre cachaça, não é a ideia, né? Eu não sou um cara super experiente em cachaça, acho que você também não. Eu não Eu, bebo. eu gosto, eu já bebi alguns rótulos renomados, só que a cachaça, a história é linda, porque a história ela começou com os escravos, né, que vieram da Isso. África, e o mais bacana é o que acontecia, aí só para contextualizar para os nossos ouvintes e telespectadores, né, os escravos no final do dia, eles tinham que ferver eles ferviam a cana para dar para os porcos, porque eles faziam um bagaço com a cana e fervia aquilo misturado com outras coisas, com outros alimentos, porque aquela fibra ajudava a alimentar os porcos. E quando a fumaça subia dentro da senzala, às vezes eles faziam num lugar confinado, a fumaça subia dentro da senzala, O vapor, né? O acontecia vapor o vapor, acontecia aquela condensação, a fumaça quente encostava na madeira fria e começava a pingar. E aí pingou na boca, o cara provou, e aí ele via, não que aquilo era gostoso, porque aquela cachaça não tinha padrão nenhum de qualidade, mas ele via que aquilo tirava ele da realidade, que era a realidade de escravidão dentro de uma senzala. Ele começava a tomar aquele líquido que pingava, por conta do teu alcoólico, não sei se você sabe, quando a cachaça começa a fermentar, o álcool dela é muito maior, é muito superior, é até proibido vender essa cachaça de início de fermentação, ela tem um nome próprio no Brasil chamado cachaça de cana de cabeça, é um nome vulgar, popular, mas ela chega a ter 70%, 80% de volume de álcool. É um negócio absurdo. E era o que acontecia dentro da senzala. Quando eles bebiam aquele líquido que pingava, aquilo fazia com que eles se desconectassem da realidade e eles viam aquilo como uma situação extremamente prazerosa. Então, assim, é uma história bonita dentro de uma situação complicada e não tão alegre, Sim. tão feliz quanto a história. E eu também já li, Alex, nessa mesma brincadeira aí, nessa mesma história, que quando pingava nas costas, o álcool ardia as marcas da chibata, das Sim, chicotadas. ajudava na cicatrização. E também ardia. Tipo, assim, não, mas como é que Sim, tá? aham. Por que quando essa água bate aqui arde? Porque também é um dos efeitos do álcool. Sim, sim, mas Enfim, isso ajudava na cicatrização também e a não sim. ter insetos, micróbios, Isso, sim. etc. É Desinfetava. verdade, verdade. Ou Mas seja, a gente está tirando, eles tiravam algo prazeroso dentro de uma desgraça total, né? eu durante a Bacana, pandemia, boys. eu explorei algumas bebidas, como eu gosto muito de Negroni, eu gosto de gin, um pouquinho de uísque, gosto de martini. Então eu vou para os lados mais para essa área. Tequila e cachaça, por algum motivo, são bebidas que, se eu tomo um dedo, eu fico alucinado. A tequila, eu sou assim também. A cachaça não. Eu fico A cachaça eu alucinado. consigo. Hoje eu consigo degustar um copinho de cachaça, não muito grande, claro, numa boa, sem me alterar, ficando 100%.
Agora, tequila não. Tequila eu quero distância. Para mim, Também. essa bebida é o que faz os mexicanos pularem o muro para os Estados Unidos. Eu tenho uma história engraçada Tomar que, de coragem. novo, eu não sei se. Eu tinha muita vontade de fazer um. Eu até tenho estudos genéticos, mas eu queria muito tentar entender se faz sentido. Que, como eu tenho uma descendência judia, mas também russa, né? Na verdade, é leste europeu, né? Então, lá, Ucrânia, Rússia, eu sou muito resistente à vodka. Olha só. E eu bebo Eu vodka. acredito que isso seja dos seus ancestrais, tá? Acredito Pode mesmo, ser. tá? Eu bebo Acredito, vodka. acredito, porque o corpo, o DNA vai absorvendo isso e vai fazendo gerações melhores e mais resistentes. Na época da Acredito sim. faculdade, se eu bebesse uma caipirinha de cachaça, eu ficava doido. Eu podia beber 3, 4 caipirinhas de vodka, não fazia efeito nenhum. E eu tive uma oportunidade, né? Aqui, minha mãe também é uma pessoa que gosta também de uma bebidinha, de um uísque, E eu tive a oportunidade de fazer uma degustação com a minha mãe e com meu irmão. A minha mãe trouxe, quando ela fez uma viagem para a Rússia, ela trouxe uma latinha de esqueci agora, ovo de esturjão, caviar. Caviar, sim. Ela trouxe uma latinha de caviar. E os russos, eles degustam, né, eles comem caviar com um shot de vodka. E Olha só que é bacana. uma harmonização fantástica. Deve Quem ser tiver uma oportunidade, harmonização boa mesmo, acredito, é acredito. sensacional. Porque a vodka não tem muito sabor, né? Mas ela trouxe umas vodkas, assim, russas mais tradicionais, assim, mas não tem muito sabor. Mas quando você dá como uma Aham. colheradinha de caviar e um shot de vodka em seguida, é, assim, realmente uma experiência muito bacana, muito gostoso. E de novo, bebemos a garrafa inteira praticamente e ninguém. Ficou todo mundo bem. Então deve ter alguma coisa Sensacional, de sensacional. família aí, de genética, que me dá resistência à vodka. Mas eu acho que a gente tem que fazer um sobre vinho, hein, boys? Eu acho que dá Sim, eu pra acho que o gente vinho dar dá. uma Dá. navegada boa aí, você contar sobre como foi a sua viagem a Mendoza. Eu nunca fui. Eu fiz Tem um várias passeio histórias, vinícola no sul do jornadas. Brasil, que foi maravilhoso. Foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, entendeu? E aí a gente pode aproveitar o momento para dividir aí com os nossos ouvintes e Sem telespectadores. dúvida. Mas, enfim, a cerveja realmente ela encapsula, né, na nossa vida, né? É, Até por conta também dos Lupo-Loucos, né? Os nossos vídeos que fizemos durante muitos anos. verdade. E então tem muita história, tem muita coisa que envolve cerveja, tem muita coisa É, positiva. meus amigos, essa é a ideia do canal, né? Essa é a ideia do nosso podcast, é falar sobre jornadas, falar sobre elixires, e a Exatamente. gente trouxe aqui um elixir que muda a nossa vida, muda a nossa percepção, cria aventuras, cria conversas, cria histórias para a gente contar, e a gente queria dividir um pouquinho com vocês, e foi essa a ideia do nosso podcast de hoje. E, gente, lembrando, tá? Vocês perceberem as histórias que a gente contou aqui, sempre com moderação, né? Sempre com alegria, né? Não, você para pensar, né, Alex? A gente não contou uma Amizade. história. Não, a gente não contou nenhuma história tipo assim, não, porque eu caí de beber, porque eu bebi e capotei o carro. Não, não existe isso. É a gente Não é esse o objetivo, aproveitar não é esse o o que é objetivo. oferecido de bom, entendeu? Porque tudo na vida tem um Exatamente. limite, né? Se a gente passa dos limites, as coisas não ficam legais. Então, o ideal é que a gente Exatamente. esteja sempre num momento alegre, divertido, com boas companhias, amizades, como a gente está aqui agora tendo esse bate-papo com vocês. Que é exatamente o que nos serviu nessas nossas jornadas com cerveja, com vinho, é isso aí, é moderação para você estar sempre feliz, né? Sempre com os amigos, sempre, né, no estado de alegria. Se você não anotou o nome das cervejas, escreve pra gente. A gente vai ter o maior prazer de responder, colocando a minha lista de preferência, a lista do Boys. Posso dar algumas dicas de loja online, caso vocês não conheçam, para comprar as cervejas. Ou lojas no Rio de Janeiro, que é o lugar que a gente é mais habituado, né, a conhecer. E aí a gente manda para você e você pode provar na sua casa aí essas cervejas maravilhosas que a gente degustou. E lembre, gente, experimentem, tá? O que vocês gostarem é o que vale. De novo, o importante é beber com moderação, né? Com alegria, que é como dizia, né? Dizem que é uma frase célebre acho que de Ben Franklin, né? Que Deus criou a cerveja para fazer o homem feliz, né? Ou algo assim. Então tem uma história dessa de que Eu acho que Deus é, criou o vinho, hein, Boy? não, é a cerveja também. Ele fez a água virar vinho, mas tudo bem, a Não, gente está mais também chegando tem isso, no podcast do vinho, mas é isso, também pessoal. temos isso, né? Apesar Meu, que, né, a dúvida é, se Jesus transformou toda a água da festa em vinho, a dúvida é, e quem queria beber água? Fez o quê?
Eu quero sugar, Verdade. tá, mas eu queria um copo d'água. Ah, não, Não, só mas tem a água vinho. fazia mal, o pessoal ia pra cerveja. É verdade, então você vai cerveja. Pessoal, acho Gente, que foi o nosso bate-papo do Fugui de hoje, né? Né, gente, obrigado Boss? a todos, obrigado aos nossos ouvintes. Agradecemos a presença de todos. Escutem nosso podcast, nos sigam, lembra, né, nossas mídias sociais, para poder ter aí acesso rapidinho aos podcasts, tá? E um grande abraço. Já estou aqui, já são 11 e pouco, eu já estou ficando com sono. Aqui são 7 da noite, ainda vou abrir uma outra Sapporo já já, É, depois que eu eu acabar já, de gravar com o Boss. eu já Eu estou queria naquele só pedir uma estilo. ajuda, eu queria pedir uma ajuda de vocês, compartilhem nosso podcast. Não precisa Isso. compartilhar todos não, compartilha só o que gostou, isso já ajuda a gente bastante, que a gente está tentando fazer com que isso fique legal, com que a gente tenha mais ouvintes, os números estão bons, mas podem ficar melhores ainda com a sua ajuda. E Obrigado. eu já estou naquela fase que eu estou virando aquele radialista noturno, né, com a voz mais devagar e compassada. Então, acho que é hora de encerrar o nosso podcast. Alex, mais uma vez, um Exatamente. prazer sempre estar com você e relembrar das nossas histórias, do nosso convívio. E tão bom a tecnologia permitir que a gente continue, né, juntos, mesmo que distantes, mas Verdade. próximos, né, e conversando e aqui, literalmente um olhando para o outro. Né, literalmente está Verdade. se vendo aqui, da tecnologia. Posso encerrar? Pode, obrigado, Boss, obrigado, ouvinte. Puxa a vinheta, Boss. Beijos. Gente, obrigado. Vocês escutaram o podcast Fugui, temporada 1, episódio 4, os elixires, né, vários Isso aí. elixires. Né, na verdade, os elixires ancestrais, etílicos, maravilhosos. Esse foi o nosso podcast. Gente, muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.